seminário sobre a aplicação da integral. Somos da turma da UNEB de Engenharia de Produção Civil. E a nossa equipe é formada por mim, sou Karen, Marcos, Jorley e Renan. A motivação, nós vimos um artigo sobre o uso da integral definida no cálculo de áreas alagadas das barragens de Rio Bonito. Então, visualizamos um problema que temos na nossa cidade, que é as barragens, as encostas. Então, transferimos esse problema para a cidade de Salvador, visualizamos. Então, é isso. Aí, a integral é um cálculo de relação à área de figuras planas é realizada facilmente. No caso de figuras quadradas, retangulares, triangulares, e outras, bastante relacionado ao cálculo e à fórmula, e onde o cálculo é necessário. Algumas situações e eventos de ferramentas auxiliadoras na obtenção de áreas. Por exemplo, áreas de existência de curvas. Em tais situações, usamos o cálculo e notações da integral desenvolvida por Isaac Newton e Leibniz. Depois da representação da álgebra em curso no plano através da lei de formação da chamada função, a integral é uma função que foi criada no intuito de determinar a área sob curvas em planos cartesianos. O cálculo desenvolvido da integral possui diversas aplicações na matemática e na física. Podemos ver o teorema fundamental do cálculo, onde de F a forma contínua de A e B em uma função F definida por fx igual a integral de ft dt. É contínuo em A, B e diferencial em A. Então, F é a antiderivada de F. Esse S, onde tem esse S aqui, é a integral. Toda essa área aí é a integral. Passa a vez. Agora eu vou passar para o Jorge. Boa tarde. Aqui falar em interpolação de Lagrange. Em análise numérica, polinômio de Lagrange é nomeado por razão de Joseph Louis de Lagrange. É um polinômio de interpolação de um conjunto escrito na forma de Lagrange. Aqui podemos ver o teorema. Dados um conjunto de E mais um ponto. Aqui estamos vendo. O polinômio de Lagrange é dado pelo somatório variando de 0 a k de yjs a ljs, de ljs o produtório de x menos xy sobre xj menos xy. Podemos ver o gráfico. Conjunto de pontos. Um exemplo. O engenheiro foi contratado para construir uma encosta. A primeira pergunta
pergunta a ser respondida foi o totalmente total dessa encosta. Sabe-se que a encosta tem 8 metros de comprimento e cada 2 metros foi medida a altura, encontrando-se 3,2,8,7,2,7, 3,3 e 3 metros. Determine a área aproximada dessa encosta. Aqui podemos ver uma interpretação de Lagrange, que ela é feita por polinômio dos elementos que a gente vai encontrar essa função, que ela é variando de 0 até 8, fazendo o princípio fundamental do cálculo, que diz que a integral curva abaixo da função de b menos a função de 0 substituir as ordenadas de f de 8. Vai ficar a integral de 8 substituindo de f, lembrando que vai ser anulado. Quando fizer f de 8 menos f, vai cortar 0 com 0. Aí logo vamos encontrar a área, que é de 28 metros quadrados. Boa tarde, creio eu, né? Aqui a gente já pode visualizar os pontos que a gente determinou no exemplo anterior. Esses pontos a gente determinou lá no GeoGebra e a gente fez o seguinte: a gente calculou aquela função que a gente encontrou, que foi através do Excel, e encontrou o gráfico de uma função contínua polinomial que intercepta todos esses pontos, tá? E depois a gente fez o seguinte: pelo próprio GeoGebra, eu vou fazer daqui a pouquinho isso, é só para visualizar o que vai acontecer. Eu calculei essa área aqui, que foi a área de 24 metros, ponto 1. Depois, só para concluir a questão, a gente utilizou um polinômio, que o GeoGebra também permite fazer isso, e verificou essa mesma área através do polinômio. Já com o GeoGebra aberto, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever as coordenadas de ponto por ponto para ver como é que vai ficar. Então, tá aqui o ponto A, tá aqui o ponto B, tá aqui o ponto C, depois o ponto D e o ponto E, que foram os pontos dessa questão. Não apareceu o ponto D, que são os pontos que apareceram na nossa questão, tá? O que a gente pode fazer a priori? Primeiro, eu consigo determinar um polinômio passando por esses pontos, e aí a gente fez aqui já esse polinômio. E sempre que eu determino um polinômio no GeoGebra, ele já me informa o valor da área. Se você olhar aqui no GeoGebra, você vai ver que já tem uma área aqui, ó, 23,75, que é uma área aproximada, até porque utilizando como ferramenta o polinômio de Lagrange, a gente vai perceber que o polinômio de Lagrange é um polinômio aproximado. Quanto mais pontos eu tiver naquele intervalo, mais próximo aquele intervalo está mais próximo aquele intervalo está da realidade daquela superfície da estrutura que eu quero calcular. Então, que foi o polinômio que eu já mostrei anteriormente, vou apagar ele aqui, vou voltar para cá e aplico o cálculo da função que a gente fez, que foi a função de grau 4, né? E ela aparece aqui, ó, o gráfico dela como passou pelo ponto A, pelo ponto B, pelo ponto C, pelo ponto D e pelo ponto E. Tá aqui ela. Se eu vou calcular a integral, vamos fazer esse passo a passo do zero. Vamos lá. Eu venho aqui no setor de comando do GeoGebra e começo a escrever integral. Pronto, já aparece aqui diversas opções de integral. Como eu quero uma integral definida, eu vou escolher minha integral a partir de um modo que tem uma função, um valor inicial para x e um valor final para x. Pronto, clicou em função, minha função é f. O valor inicial da minha função é 0, porque minha função parte do valor 0. Ok? E o valor final dela é 8. Feito isso, o que acontece? Aparece essa área aqui, ó, que é a área da integral. Se você for reparar, o que a gente vai perceber aqui? A gente vai perceber que o valor dessa área ela está um pouquinho diferente, no caso um pouquinho maior que a área do polinômio lá, ó, que a área do polinômio a gente encontrou foi quanto? Foi 23,75. Integral a gente achou 24,1. E por que isso acontece? Porque por se tratar de uma superfície contínua, o polinômio ele não leva em consideração isso, ele cria quinas, e aqui a gente tem essa consideração, e por isso aparece essa pequena diferença. Utilizar o Excel. Como é que a gente faz no Excel? A gente bota os pontos lá, eu coloquei eles aqui, a variação era de 2 em 2, então o primeiro ponto tinha 0
e tinha 3 metros de altura. O segundo ponto eu considerei 2, né? E aí apareceu esse 2,8, depois 4 metros, apareceu 2,7 metros. E aí após fazer isso, eu venho aqui em inserir e vou vir em gráfico. E escolho essa opção aqui, gráfico de dispersão. Vou lá em um dos pontos, vou clicar com o mouse e vou escolher linha de tendência. Escolhi linha de tendência, ele vai me perguntar que tipo de linha que eu quero, eu escolho a linha polinomial e eu escolho o grau que eu quero. Lá em Lagrange, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que para k mais 1 pontos, eu preciso de um polinômio de grau k. Nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, eu vou precisar de grau até 4. Se eu determinar um polinômio, uma linha de tendência com grau 4, ele já vai me dar um gráfico que já vai me satisfazer a equação. Além disso, eu posso botar exibir a equação. Ele já está passando por todos os pontos aqui. E além disso, eu posso botar exibir valor R quadrado do gráfico, que vai dizer o grau de aproximação real da curva. Que nesse caso, como a gente seguiu a ideia de Lagrange e colocou um grau a menos apenas no número de pontos, ele vai dar R igual a 1. Se por um acaso eu vou fazer a questão e eu preciso de um grau maior ainda, existe uma opção, tá, gente? Eu posso ir através do Wolf. Cadê? Não era isso aqui, não. Eu posso ir através do Wolf. E lá no Wolf eu fiz um teste. Coloquei um ponto, uma quantidade grande de pontos. Eu nem contabilizei quantos pontos tinha. E apliquei interpolação. Pelo Wolf, basta que você coloque lá o número de pontos. E se você não colocar o ponto em si, o par ordenado, ele vai entender que o distanciamento é 1. Se eu quiser o distanciamento, aí eu vou colocar o distanciamento que eu preciso, tá certo? Vindo aqui em Wolf, tá? Assim que você botar interpolar, já vai aparecer a opção, tá? Assim que você escreve interpolação aqui no início do Wolf, ele já pergunta se você quer fazer interpolação de Lagrange. Então, para encerrar nosso trabalho, a gente percebe que utilizando o cálculo de integral é possível calcular áreas de regiões irregulares que normalmente não se trabalha no ensino médio, tipo área do quadrado, do retângulo, do losango, como foi trazido. E a ideia aqui é mostrar um pouquinho da abordagem de integral. Utilizamos 2 livros de cálculos como referências e alguns sites do YouTube para aprender a fazer a interpolação, além do GeoGebra, que é sempre uma boa fonte de referência para fazer trabalho. Assim, nós concluímos nossa apresentação. Desde já, obrigado por ter acompanhado o nosso vídeo.